Nós conversamos sobre as diferenças em infraestruturas para dar suporte a aplicações e entendemos um pouquinho mais o que é o Docker. E vimos quais são os benefícios de utilizá-lo numa infraestrutura onde nós temos a necessidade de termos separadamente os componentes da nossa aplicação e principalmente quando temos uma frequência muito grande de atualização e segregação do nosso ambiente. Hoje a gente vai ver na prática como é que faz a instalação disso dentro de uma máquina virtual do Linux. Nós já vimos que o que suporta toda essa mecânica do Docker é exatamente o Docker Engine. É ele que é responsável por manter essa infraestrutura e, junto com o kernel, garantir essas separações dos nossos recursos. Nós vamos fazer a instalação desse ambiente agora dentro dessa máquina virtual e, para isso, nós vamos utilizar a documentação oficial da própria Docker. Aqui nós temos um passo a passo de como nós devemos fazer esse tipo de instalação. A gente vai poder dar uma conferida aqui na documentação e a gente vai entender um pouquinho cada um desses pedacinhos. Aqui na página inicial nós podemos ver quais são os requisitos necessários para poder fazermos a instalação do Docker Engine. Podemos ver também quais são as versões Linux que dão suporte para esse tipo de solução. Nós vamos fazer aqui um comando para poder identificar qual é o nosso, ok? Bom, de acordo aqui com a saída da nossa consulta, a gente está utilizando a versão 22.04, que é uma versão suportada aqui pelo Docker. Então a gente vai fazer a instalação passo a passo. Se a gente for um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vai ter a parte que diz quais são os métodos de instalação. E aqui na parte de como fazer funcionar o nosso repositório aqui, a gente vai seguir o passo a passo aqui, para poder fazer a instalação do recurso. A gente começa aqui com a atualização do nosso ambiente. Ele vai pedir a senha aqui, aí no caso você vai colocar a senha que você utilizou para poder fazer a instalação do seu sistema operacional. A gente vai simplesmente copiar e colar aqui o que a documentação está pedindo. E aqui o sistema está pedindo para a gente confirmar, a gente vai dar um yes. Aqui agora a gente vai fazer a instalação das chaves. Aqui agora nós vamos acrescentar o repositório. E por último nós vamos fazer a atualização novamente aqui. Dessa vez ele já vai considerar aqui o repositório que a gente acrescentou. Aqui agora a gente vai fazer a instalação da última versão estável, que é o que a gente quer. Ele mais uma vez está pedindo confirmação e a gente vai fazer a instalação. O que aconteceu com esse comando aqui? Utilizando a mecânica do Docker Engine, ele verificou se já existia um container chamado exatamente Hello World, que é aqui um teste que a Docker fez para poder demonstrar para a gente que isso está funcionando. Ele verificou que não existia esse container localmente, então o que ele fez? Ele baixou, fez o download dessa imagem para a gente, desse container para a gente diretamente do repositório. Depois que ele terminou o download, ele executou esse container, dando para a gente a informação de saída. Então isso daqui para a gente é a demonstração de que a instalação do nosso Docker foi feita com sucesso. A partir de agora, nosso servidor está pronto para poder executar a imagem que a gente precisar. Agora que eu já tenho o Docker instalado na minha máquina e já vi que se eu der o comando docker run, ele vai executar uma imagem de container na minha máquina, ficou fácil. Eu já baixei o Hello World e agora, bom, por que eu não posso tentar a versão em português? Eu posso vir aqui, docker run olá mundo. E aí ele vai baixar o nosso container, dessa vez em português, e vai executar para a gente. Olha lá, ele não encontrou ela localmente. Ué, mas dessa vez ele falou que não conseguiu encontrar ela também no repositório. O que será que aconteceu? Para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que entender o conceito de repositório, imagem e tag. Para poder facilitar a nossa compreensão do que seria o nosso repositório, imagem e tag, a gente vai usar a seguinte ilustração. Imagine que a aplicação que a gente está querendo criar seja uma casa. A gente está construindo uma casa. E cada container, cada recurso desse que a gente vai utilizar vai ser um material de construção. Então nós teríamos isso nesse momento dentro do nosso servidor ou dentro do nosso canteiro de obras. Por exemplo, você
executou a imagem Hello World. E no primeiro momento ela não existia dentro do seu servidor. Ele fez uma ida até o repositório, baixou essa imagem e executou. A partir desse momento, você tem esse recurso localmente na sua máquina. Se você tentar executar novamente, você vai observar que ele não vai fazer a conexão com o repositório, ele vai simplesmente executar a imagem. Da mesma forma, nessa nossa imagem de canteiro de obras aqui, nós já temos diversos recursos. Então, se a gente precisar de uma telha, nós temos. Se nós precisarmos de blocos, nós temos. Madeira. Mas tem um recurso que está faltando aí. E se a gente precisar de cimento? Como é que nós vamos fazer? De forma semelhante, se você precisar fazer realmente a aquisição de cimento para sua obra, você vai precisar ir até um mercado. O repositório funciona da mesma forma. Então, vamos ao mercado. Agora que nós chegamos aqui no departamento de cimentos, nós observamos que tem várias marcas. O que nos falta agora é escolher qual é a marca que nós queremos. Nós vamos informar para o vendedor, nesse caso aqui, que nós queremos a marca Structo. Então, nós já definimos que, do departamento de cimentos, qual é a marca que nós vamos levar. E o que a gente conseguiu definir com isso tudo? Utilizando o nosso exemplo aqui, o nosso canteiro de obra é o que nós podemos chamar de repositório local. É o seu servidor, a sua máquina. Cada material de construção desse é o que nós chamamos de imagem. O seu canteiro de obra, ou o seu servidor, ele pode ter nenhuma ou inúmeras imagens. Vai depender do tipo de aplicação que você está querendo compor. Quando você não tem a imagem que você precisa ir até o repositório. No nosso exemplo aqui, o mercado. Para isso, nós precisamos saber o departamento que nós queremos e também qual é o produto. Nesse caso, nós chamamos de tag. Então, no nosso exemplo aqui, a imagem seria cimentos e a nossa tag seria Structo. Isso ia indicar que, daquela seção toda de cimento, entre várias imagens disponíveis, eu quero exatamente aquela dali. É isso que faz com que os containers tenham dependências bastante específicas. As imagens que nós utilizamos para poder compor a nossa aplicação, elas são baixadas de um repositório chamado Docker Hub. Nós vamos dar uma olhadinha e entender um pouquinho como é que funciona aquele ambiente. É aqui no Docker Hub que a gente encontra todas as imagens que nós vamos precisar para poder compor a nossa aplicação. Então, nós sabemos que nós já temos uma imagem dentro do nosso servidor, que é a Hello World. Vamos dar uma olhada de como é que isso funciona na prática? Olha, quando a gente faz a pesquisa aqui, ele de cara já apresenta para a gente vários resultados aqui, e a gente já tem aqui a Hello World, que seria como se fosse o nosso produto. Nesse caso aqui, do nosso exemplo lá, seria como se fosse o nosso cimento. Então a gente percebe aqui que a gente já tem uma Hello World. E também a gente percebe que quando a gente fez o download, ele fez aqui, ó, usando uma tag. Tá vendo aqui? Igual no nosso exemplo, nesse caso ele baixou a latest. Mas e se a gente não quisesse a latest? Como é que a gente faz para poder selecionar outro tipo de produto? Nesse caso seriam as tags. Então, se a gente der uma olhadinha aqui em tag, a gente vê todas as disponíveis. Quando a gente fez o primeiro download, a gente baixou exatamente essa daqui, que vem por padrão. Mas a gente tem outras aqui, ó. Se a gente quisesse, por exemplo, utilizar a Linux, será que a gente conseguiria? Vamos fazer um teste aqui. Nesse caso aqui agora a gente vai colocar 2 pontos e a gente vai acrescentar ali a tag diferente. Então a gente vai observar que ele vai fazer a conexão com o Docker Hub, e vai ir diretamente nos produtos Hello World e aí ele vai baixar exatamente aquela marca ali. Vamos lá. Olha, a gente pode perceber aqui, ó, ele mais uma vez não encontrou localmente, então ele foi até o Docker Hub, encontrou aqui a seção e fez o download, só que dessa vez na tag Linux. Então é assim que a gente vai fazendo a composição do nosso ambiente. Agora que a gente já rodou a Hello World com a tag latest e também já fizemos o download da versão Linux, o que acontece se eu pegar e tentar executar a Linux novamente? Vamos tentar aqui. Olha só, ele conseguiu rodar com sucesso. Porém, tem um detalhe. Dessa vez, ele
não conectou no Docker Hub. Por quê? Porque dessa vez nós já temos essa imagem no nosso repositório local. Ele já identificou isso e não foi necessário nenhum download. Como é que funciona esse fluxograma na prática? Vamos dar uma olhada. Com esse fluxograma aqui, a gente consegue entender como é que funciona essa mecânica de ter a imagem no repositório local, ter que buscar uma imagem no repositório remoto e também verificar se essa imagem existe ou não existe em algum lugar. No primeiro exemplo que nós fizemos aqui, nós executamos o comando hello world e essa imagem ela não existia dentro do nosso servidor. Então, o Docker Engine informou para a gente que não existia isso localmente e ele sozinho foi até o Docker Hub e verificar se essa imagem existia no nosso repositório. E lá existia o Hello World. Então, o que ele fez foi baixar essa imagem e executar para a gente com esse retorno, dizendo que estava funcionando. No nosso segundo exemplo, a gente executou a Olá Mundo, tentando executar ela em português. Ele, mais uma vez, informou para a gente que não existia isso localmente. Ele foi até o repositório remoto, só que lá também não existia essa imagem. Então, ele informou para a gente que não existia nem no repositório local, nem no remoto. Era impossível executar esse tipo de serviço. No nosso terceiro exemplo, nós executamos o Hello World novamente, dessa vez utilizando a tag Linux, e ela já existia dentro do nosso servidor. Então ele simplesmente executou o serviço para a gente. Então assim a gente pode observar como é que funciona na prática a mecânica do Docker Engine com o repositório local e o repositório remoto. Dessa forma, a gente consegue ter acesso a uma infinidade de números de imagem e recursos necessários para a gente compor a nossa aplicação. A gente pode também verificar quais são as imagens que nós já temos no nosso repositório local. Vamos conferir? Voltando aqui para o nosso servidor, com o comando docker images, a gente consegue ver todas as imagens que nós temos dentro do nosso servidor. Então aqui é bastante interessante. A gente pode observar que nós temos a latest, que foi aquele primeiro teste que nós fizemos quando nós terminamos de instalar o nosso Docker Engine, e nós também temos a Linux. Agora que eu já sei como ver quais são as imagens que eu tenho no meu repositório local e também sei que o Docker Run ele executa imagens que eu tenho no meu repositório local ou baixa ela do meu repositório remoto e executa em seguida, como eu faço para administrar esse ambiente na prática? Como é que eu faço para poder manter uma imagem em execução para que ela possa de fato me entregar um serviço? A gente vai ver isso no próximo vídeo.